bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nesse vídeo aqui, pessoal, vamos falar a respeito de um outro vídeo meu que eu gravei no canal paralelo, que eu tenho já há muito tempo, antes de eu ter aqui montado esse canal no YouTube para fazer a exposição das testemunhas de Jeová. Eu vou dar para vocês um contexto sobre esse vídeo, que algumas pessoas parecem que assistiram esse vídeo ficaram com medo, né, temendo que talvez fosse algum testemunha de Jeová até fazendo algum tipo de manipulação, se passando por mim. Mas na verdade não, pessoal. Tem um outro canal meu, um canal paralelo, e eu postei lá um vídeo bem antigo, de 2019. Preciso mesmo, de junho de 2019. Eu vou dar para vocês o contexto do porquê eu postei esse vídeo. É um vídeo que eu postei para fazer a exposição da inveja, da hipocrisia das testemunhas de Jeová. Principalmente no que concerne a última congregação que eu servi em Ribeirão Preto, a congregação Guanabara de Ribeirão Preto. E por que eu estou dizendo isso? Esse vídeo foi gravado pela minha filha para que nós pudéssemos levar até a minha mãe no leito de hospital na semana em que ela faleceu. Ela queria ver eu fazer um discurso, uma última parte, antes dela partir, né? Antes dela deixar a sua vida, antes dela perder a sua vida em virtude de um câncer que ela teve. Minha mãe que nos ajudou, nos orientou, nos colocou aí no caminho, né, da organização das testemunhas de Jeová, e ela morreu como uma testemunha de Jeová fiel e leal. E o bom, né, uma coisa que fica comigo guardado no meu coração, é que para ela, ela faleceu, e eu estava servindo ali na posição de servo ministerial, já logo para ser recomendado ancião em 2019. Então ela morreu feliz dentro daquilo que ela acreditava. Eu vou colocar algum trecho desse vídeo para vocês verem, né, o conteúdo do vídeo. E por que eu fiz questão de postar esse vídeo, pessoal, nesse canal paralelo? Porque ainda não tinha intenção de montar um canal mesmo oficial, né, voltado para a crítica às testemunhas de Jeová. Então eu já tinha esse outro canalzinho, eu postei ali para demonstrar justamente isso, porque por causa desse vídeo, eu quero que vocês assistam e acompanhem comigo, eu não vou falar nada, só vou deixar rodar durante aqui essa apresentação. Vocês vão ouvir, eu só vou pular uma parte ali, que depois vai entrar num discurso do Anthony Morris, que já nem mais faz parte do corpo comerciante, então também vou excluir ele aqui do vídeo, e vocês vão analisar até o momento em que o Anthony Morris vai introduzir a parte dele, eu pulo o discurso dele, depois nós vamos para as perguntas e respostas. Eu fui chamado a atenção na congregação Jardim Guanabara, porque nas minhas partes eu fazia muitas perguntas e fazia os irmãos, às vezes, ficar até coagido. Aí vocês analisem o conteúdo desse vídeo, veja como foi conduzida a parte que eu fiz nessa apresentação e vejam se eu estava coagindo ou fazendo os irmãos se sentirem retraídos com as perguntas que eu fiz. Ou se os irmãos lá na congregação, Guanabara, estavam se sentindo até mais animados para dar os seus comentários. Observem bem, eu fui chamado por 2 anciãos para dar explicações por causa dessa parte. E vejam só a circunstância do vídeo. Última semana de vida da minha mãe, morrendo por causa de um câncer, e os anciãos da amorosa congregação Jardim, da congregação Guanabara, estavam pegando no meu pé pela forma como eu conduzia minhas partes. Se você achou que eu fui mal, ou que eu fui muito duro com os irmãos durante as perguntas e respostas, por favor, deixe o seu comentário, deixe a sua opinião, para que a gente possa analisar e ver, né, se eu estava errado ou se eu entendi mal os anciãos, se eles estavam realmente certos naquilo que eles estavam falando, tá bem? Então eu vou compartilhar com vocês a partir de agora a tela. Tá aí a tela desse canalzinho paralelo que eu tenho. E eu vou deixar rodar aqui para vocês o discurso e depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso.
Irmãos, todos os dias nós nos confrontamos com várias decisões. Decisões de pequeno porte, pequenas, decisões corriqueiras. E também, às vezes, nós tomamos decisões grandes que vão afetar o nosso futuro. O modo como nós conduzimos a nossa vida vai nos proporcionar ter uma bênção maravilhosa ou não no futuro à frente. Será que quando nós tomamos as nossas decisões, nós pensamos em como Jeová se sente com elas? Será que Jeová vai gostar da decisão que nós estamos tomando? Jesus é um exemplo de alguém que se importava com o que Jeová pensava. Tudo que ele fazia, o modo como ele agia, mostrava que ele se importava realmente com o que Jeová pensava que ele ia fazer, o resultado da sua ação. E lá em Efésios, no capítulo 5, versículos do 15 até o 17, nós temos um princípio bíblico ali que mostra que nós devemos compreender qual é a vontade de Jeová. Como nós podemos compreender qual é a vontade de Jeová? Como nós podemos mostrar que compreendemos a vontade de Jeová quando não há nenhuma lei específica sobre um assunto que nós temos dúvidas ou sobre uma decisão que nós vamos tomar? Então é isso, irmãos, que nós vamos ver agora no vídeo intitulado Compreenda qual é a vontade de Jeová. Então vamos ouvir o nosso irmão Anthony Morris, o governante, falando sobre isso numa oração matinal. Realmente, irmãos, muito interessante e importante, né? Agora nós temos algumas perguntas e nós vamos contar com a participação da assistência. A primeira, por que devemos aplicar os princípios bíblicos em nossa vida? Primeiramente, o Cauã. Para agradar Jeová. Isso, Cauã. Muito bem. A irmã Luciana. Isso mesmo, esses princípios refletem a sabedoria de Jeová, né? Quando nós aplicamos, né? Nós não violamos nenhuma lei se fizermos corretamente. Porque, como o irmão frisou bem, os prejuízos testam a nossa obediência e os princípios testam a profundidade da nossa espiritualidade. Isso, Luciana. Muito bem. Nessa primeira pergunta, o Alex Ferdinando. Quando compreendemos a vontade de Jeová, então nós sabemos como aplicar os princípios bíblicos. Então nós sabemos perceber qual é o que Jeová quer e entender qual é a vontade dele naquele assunto. Isso, irmão. Muito bem. Segundo, que princípios bíblicos podem nos ajudar a escolher as músicas que ouvimos? O irmão Luiz. Eu achei interessante a forma como o Efésios, capítulo 5, versículo 17, onde nos exorta para levar em conta os sentimentos de Jeová. Então, quando eu ouvir algo, eu vou sempre meditar em como que o que eu estou ouvindo vai afetar os sentimentos de Jeová. E assim, se tiver algo errado, com certeza eu vou parar de ouvir. Isso, muito bem. A irmã Diane. Também achei interessante as perguntas que o irmão nos incentivou a fazer, né? Antes de ouvir uma música, devemos perguntar: sabendo que Jeová está me vendo, consigo ouvir ou cantar a música sem ter peso na consciência? A letra dela convida com alguém que diz que ama Jeová e seus princípios. Então, se meditarmos nessas perguntas, vamos saber se vamos poder ouvir ou não certas músicas. Isso, muito bem. São perguntas escrutinadoras, né, irmãos? A pergunta 3. Que princípios bíblicos podem nos ajudar ao decidir como nos vestir e nos arrumar? A irmã Kátia respondeu. Então, a gente não precisa de regras, porque as vestimentas ela variam de um lugar para o outro. Só que devemos ter em mente 2 Coríntios 6:3 e perguntar: qual é o sentimento de Jeová com respeito à minha roupa?
Será que a minha roupa está fazendo outro tropeçar? Isso, muito bem. Ele fez uma ligação, essa questão, com o nosso ministério, né, irmãos? Porque, especialmente no ministério, devemos tomar cuidado com isso. A irmã Emmanuel. Então, a gente tem que se preocupar, porque o nosso ministério ele não deve ser criticado de acordo com a nossa conduta. Não só vai ser pedra de tropeço para outros, mas também para nós, porque nós levamos o nome de Jeová. Então, nós temos que honrá-lo em tudo que a gente faz na nossa vida. Exatamente, irmã. Esse é o ponto. A pergunta 4. Em que outros aspectos da vida devemos aplicar os princípios bíblicos? O jovem sobrinho do Alex, esqueci o nome dele. Tiago. Isso, Tiago. Pode falar. Bom, não é porque não está escrito uma palavra na Bíblia que a gente vai falar assim. Ah, não está escrita essa palavra, então eu posso fazer isso. Mas não é por causa disso. Não precisa estar escrito a palavra certa na Bíblia. A gente sabe que é errado e a gente não pode fazer. Muito bem, garoto. Isso mesmo. O Rafa ficou feliz com esse seu comentário, viu? Bom, garoto. Exatamente, né? Ou seja, nós somos cristãos, temos que estar em alerta 24 horas, né? Ou seja, tanto na família, no trabalho, escola, na rua, quando nós estivermos no ministério, ou numa conversa com os amigos, né? Com os irmãos também, nós temos que estar alerta 24 horas. Nosso modo de agir, né? O modo de se vestir, ou se estamos ou não agradando a Deus. Isso é vários textos bíblicos, né, irmãos? Os relatam princípios, né? Por exemplo, 1 Coríntios 6, 9 ao 11. Ali constam várias orientações de Jeová. Ali tem princípios que nos ajudam a não sermos beberrões, a não sermos gananciosos, pessoas imorais, até extorsões e ruinadores. Então, basta caducarmos, né, na palavra de Jeová que nós vamos encontrar princípios que vão nos orientar. A quinta e última pergunta. Que coisas podemos fazer para entender ainda mais a vontade de Jeová? Irmão Romildo. Para a gente ter uma vida espiritual completa, nós temos que seguir a vontade dele. Principalmente, não é fácil ter uma vida espiritual completa, porque ele sabe muito. E para nós ter o conhecimento por Deus, nós temos que estudar muito, seguir os nossos serviços, assistir nossa reunião, os conselhos do ancião, e temos também que seguir os passos que Jesus, tudo que Jesus fez, tem que ser feito. E a gente tem que, muito em primeiro lugar, fazer a vontade de Jeová. Isso. Um último comentário bem breve. A irmã Magali. Então, ele citou a revista Sentinela de 2003, ali onde falou como nós podemos fazer isso, né? Sobre o tema precisa sempre de uma ordem bíblica, ali mostra que nós devemos desenvolver a nossa faculdade perceptiva, porque assim nós vamos perceber o que é certo e errado por trás daquilo. Por isso nós temos que sempre ler a Bíblia, estudar, meditar ela, né? E devemos ter paciência, porque é um desenvolvimento gradativo. Isso, muito bem. Então, irmãos, que façamos sempre assim. Continuemos aplicando os princípios bíblicos na vida e nos perguntando sempre: será que Jeová vai gostar? Então, pessoal, vocês viram aí, né? Essa foi a apresentação que eu fiz e da qual eu fui chamado a atenção pelo corpo dos anciãos, né, da congregação Guanabara, porque as minhas partes eu fazia muitos irmãos a ficar pensando, raciocinando, nunca estava satisfeito com a resposta que os irmãos davam. Essa foi a alegação, né, dos anciãos. Tem irmãos reclamando das suas partes. Tá aí uma das partes minhas que foram gravadas, para que vocês vejam, né, se tinha fundamento ou não a reclamação dos anciãos da congregação Guanabara. Tudo para fazer uma fusquinha, achar um defeito, uma vírgula, né, na conduta daqueles que estão ali dando o seu melhor. E nessa época era uma época que eu já estava totalmente desperto,
é uma época que eu comecei a sentir muito conflito na minha mente, né? Porque eu já sabia de toda a verdade, e depois a questão lá dos ataques dos pequenos que tem nas Testemunhas de Jeová, que são encobertados, né, de forma indireta, através das orientações do corpo comerciante, ficava cada vez mais difícil subir na tribuna e fazer uma parte dessa e se comportar como uma testemunha de Jeová, né? Mas tá aí, né? Fiz um esforço tremendo, né, para que a minha mãe pudesse ter, né, na sua última semana de vida, a oportunidade de ver o filho dela, mais velho, fazer um discurso e agradar, né, o coraçãozinho dela, né? Então, não me arrependo nunca, porque mais de 70%, 80% da minha vida foi como testemunha de Jeová. Por isso o meu canal fala sempre das testemunhas de Jeová. Por isso eu tenho propriedade em falar das testemunhas de Jeová, porque eu não fui só uma testemunha de Jeová que ficava no salão só sentadinha e olhando a vida acontecer. Não, eu era zeloso, trabalhava como pioneiro, era ajudante do RDC, do SAGE, fui secretário de congregação, fui ancião, fiz apresentações, entrevistas em assembleias e congressos. Então vejam só, você que é apologista, testemunha de Jeová, que nunca vai ter a oportunidade de fazer uma parte como essa que eu fiz, é por isso que você está no YouTube hoje. Porque você precisa, você tem a necessidade de se aparecer. Porque lá dentro dessa organização, você nunca vai ter oportunidade de fazer isso que eu já fiz e que outros ex-testemunhas de Jeová já fizeram. Então, ai, cotovelinho. Olha um apóstata tendo que ensinar vocês a como seguir a sua própria organização. Obedeça às testemunhas de Jeová. Seja uma testemunha de Jeová leal, seja fiel. Aquilo que você prega para que as outras pessoas façam, faça você primeiro, né? A testemunha de Jeová fiel e leal nem sabe que eu estou aqui na internet. Assim, né, como quando ela ficar sabendo que você faz esse tipo de vídeo, esse tipo de coisa, debates, levantando fundos para processar os apóstatas, quando uma testemunha de Jeová fiel, leal e saber disso, sabe como ela vai te encarar? Porque você vai ser repreendido como se você fosse um apóstata. Dorme com essa. Muito obrigado, pessoal, e nos vemos nos nossos próximos vídeos. Tchau, tchau.